Bom, pessoal, eu tô querendo mudar de assunto, mas antes disso, né, eu já gravei uns 2 ou 3 vídeos sobre essa história dos negros nazistas, né, e simpatizantes de Hitler. Mas antes de encerrar esse assunto e virar a página e partir para outros temas, eu queria gravar um vídeo curto, pequeno, porque eu falei demais nos outros, e nesse eu só vou dar a dica de pesquisa, porque eu acho que é um tema importante para mais pessoas estarem se informando e buscando conhecimento, né? Para a gente investigar essa história dos negros nazistas e buscar compreender, entender e explicar isso, entender o que está acontecendo antes que seja tarde demais e a gente tenha um movimento aí neonazista surgindo no Brasil, inclusive com participação de negros e mestiços, que é uma coisa que muita gente acredita que o nazismo não colaria no Brasil porque é um país com a maior população afrodescendente do mundo. Mas justamente por isso que é bom a gente compreender esse fenômeno dos negros nazistas. Então, nesse videozinho curto, eu só vou dar a letra, só vou dar as dicas e as sugestões para vocês pesquisarem, né? Dos vídeos que eu vi sobre isso, né? Outros links que talvez eu encontrar no futuro, eu vou editar a descrição do vídeo aqui embaixo e colocar os links para vocês verem. E, pessoal, para começar, né? Eu já mencionei em outro vídeo. Tem um judeu que agora eu não lembro o nome dele. Ele é judeu, nascido em Israel, e por isso ele fez um documentário, porque ele queria compreender o tão chamado antissemitismo que ele ouvia tanto falar, mas que ele nunca tinha sentido na pele o que era o tal do antissemitismo, por ele ser um judeu que nasceu, viveu e sempre morou em Israel. Então ele fez esse documentário chamado Defamation, que vocês encontram com o título, né, traduzido e legendado em português, Difamação. E tem um subtítulo que agora eu não lembro, mas vou colocar o link aí para vocês verem. E nesse documentário tem vários trechos que foram recortados e repostados no YouTube, né? E tem um trecho onde ele entrevista um grupo de negros em Nova York, se não me engano, né? E esses negros dizem coisas horríveis sobre os judeus. Falam que eles não têm por que confiar nos judeus, enfim, eles falam cada coisa sobre os judeus que eu vou colocar aí o vídeo para vocês verem. Eles falam dos protocolos dos sábios de Sião, né? Que é um livro que estava esquecido, né? Que tinha sido varrido para baixo do tapete, né? Sumido do mundo há 80 anos atrás, né? 70 anos atrás, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que esse livro estava esquecido, né? E agora com a internet ele ressurgiu das cinzas, né? Entre outros livros, né? E tantas coisas que tinham sido esquecidas pela humanidade há décadas e agora com a internet estão voltando, né, com força total. O próprio livro do Hitler, né, que estava banido no mundo inteiro durante décadas e voltou à tona com a internet, né? Enfim, tem muita coisa que estava esquecido e está voltando agora, né? Livros que tinham sido proibidos, banidos no mundo inteiro, e hoje as pessoas simplesmente procuram no Google e fazem download de graça, né? Muito fácil e rápido. Enfim, pessoal, e um desses livros, talvez o principal deles, é Os Protocolos dos Sábios de Sião, e é assustador você ver negros lendo esse livro e falando sobre esse livro, e vocês vão ver no videozinho. Tem também um outro negro americano, né, o pastor reverendo Ray Higgins, que eu andei vendo outros vídeos dele para dar uma olhada nas ideias dele. É tão bizarro que ele fala que os judeus são servos de Satanás, que os judeus são agentes de Satanás. Tem um trecho de uma palestra, sei lá o que é uma pregação dele, que ele fala que Hitler queria salvar o mundo dos judeus, que Hitler era um homem bom, que era um homem honrado e só queria salvar o mundo dos judeus. E eu não sei... Eu procurei para ver se esse Ray Higgins também defendia essa ideia de que os judeus da Bíblia eram, na verdade, os negros, né? E o que eu encontrei foi um vídeo dele falando, né, que a Bíblia é toda uma invenção, que é tudo fraude, que é tudo inventado, que ele não acredita em nada na Bíblia. Enfim, pessoal,
Ele não é um pastor evangélico, ele tem um tipo, eu não sei o que é, de culto africano, né? Mas eu já assisti esse vídeo dele, né, esse trecho que ele fala de Hitler e dos judeus, legendado em português. Vou colocar aí o link para vocês verem e investigarem isso, e recomendo dar uma olhada nos outros vídeos desse canal que postou esse vídeo também, para a gente investigar se não é um canal neonazista, né? Então acho que é bom dar uma olhada nos outros vídeos também, para a gente investigar isso melhor. Que mais? Tem o irmão Edinho, que eu mencionei também, né? O irmão Edinho, que tem mais ou menos a idade que teria hoje aquele tal camarada Heleno, que deu entrevista na Bandeirantes comemorando o aniversário de 100 anos do Hitler, né, em 1989. Tem aquele camarada Heleno, né, que é assumidamente um negro brasileiro nazista, né, assumidamente nazista. E vou colocar o link aí também para vocês verem. E ele teria hoje, né, eu não vi ninguém comentar alguma pista sobre ele hoje, mas ele tem mais ou menos a idade do irmão Edinho. Então, vamos ver se o irmão Edinho não é na verdade o tal camarada Heleno. Vamos ver se essa história que o irmão Edinho defende, que os negros da Bíblia eram que os verdadeiros judeus da Bíblia eram os negros, né? Vamos investigar essa história para ver se realmente isso tem base, ou se talvez seja alguma estratégia dos nazistas para difamar e desmoralizar os judeus, né? Mas é bom também a gente considerar que a própria Bíblia, no livro de Apocalipse, fala dos falsos judeus do Apocalipse, né? Aqueles que se dizem judeus, mas que não são, mas são a sinagoga de Satanás, né? E até agora a gente ainda não compreendeu quem são esses, né? Há quem diga que esses falsos judeus do Apocalipse são os zionistas, né? E muitos desses zionistas, os principais, são também Illuminatis, né? As famílias Rothschild, Rockefellers, né? Enfim, pessoal, tem bastante coisa para a gente investigar aí, para a gente pesquisar. Eu já comentei, gravei um vídeo para falar só sobre o Jesse Owens, né? Que é aquele atleta olímpico negro, né? Que ganhou 4 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Berlim em 1936, em pleno regime da Alemanha nazista. E ele defendia Hitler, né? Ao contrário do que a grande mídia divulga, né? Que ele humilhou Hitler, que Hitler ficou com ódio dele por ele ganhar essas medalhas de ouro na Alemanha. Na verdade, o Jesse Owens defendia Hitler, elogiava Hitler e dizia que ele nunca foi tão bem tratado na vida dele nos Estados Unidos, né? Como todo mundo sabe, naquela época, os negros sempre foram muito discriminados nos Estados Unidos. E ele disse que nunca foi tão bem tratado na vida dele como ele foi na Alemanha nazista durante aquelas Olimpíadas, né? Enfim, pessoal, eu já mencionei tudo isso nos outros vídeos, mas como eu falei demais nos outros vídeos, eu queria só gravar mais um videozinho curto, só dando essas dicas de pesquisa para vocês partirem daí e mais pessoas se dedicarem a investigar esse tema dos negros nazistas, para a gente tentar entender o que está por trás disso e as consequências, e se existe um risco, né, um perigo de um movimento neonazista no Brasil, inclusive com negros nazistas. Nessa história dos negros nazistas, se pode se espalhar, já existem, mas se isso pode se espalhar pelo Brasil. Enfim, pessoal, não sei se o irmão Rubens, eu nunca vi ele defendendo Hitler. Esse reverendo Ray Higgins, uma vez ele postou uma foto no Facebook dele, orgulhoso de ter recebido uma homenagem da maçonaria. Não sei se ele é maçom, mas ele postou lá uma placa, né, da maçonaria que ele recebeu como prêmio, não sei do que lá. Enfim, pessoal, acho que não estou esquecendo de nada. Eu já postei no meu blog também, há alguns 2 ou 3 anos atrás, sobre o ressurgimento da apologia ao nazismo, principalmente na Ásia, né? E postei também, vou postar no meu blog também essas fotos de negros nazistas, e o link aí embaixo dessa postagem que eu fiz anos atrás sobre o ressurgimento da apologia ao nazismo no mundo inteiro, principalmente em países asiáticos, até noivos em casamentos, né, tirando fotos, vestindo uniformes nazistas, é coisa bizarra, festas à fantasia dedicadas ao nazismo na Ásia inteira, cada
tanta coisa que, enfim, eu postei várias fotos no meu blog, vou deixar o link aí para vocês verem, e acho que é bom a gente se informar sem preconceitos sobre o nazismo, porque é justamente por causa desses preconceitos que a gente deixa de compreender mais profundamente o que está por trás de tudo isso. Então vamos deixar os preconceitos de lado, se informar sobre o nazismo para entender o que está por trás desse ressurgimento do neonazismo em pleno século XXI. Então é isso, acho que já estiquei demais nesse vídeo também. Pesquisem, busquem conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Duvidem de tudo que eu falei aqui. Não acreditem em nada do que eu falei. Pesquisem e busquem a verdade. Pessoal, e eu já ia esquecendo, né? O mais importante, além dessa história dos negros americanos estarem lendo os protocolos dos sábios de Sião e divulgando esse vídeo, e também dessa história de negros dizendo que eles são os verdadeiros judeus da Bíblia, né? Outra coisa que é importante a gente investigar para entender esse fenômeno dos negros nazistas, né? É um negócio que eu já vi algum tempo atrás, né? Uma página do Facebook tinha postado, divulgado isso, e aí eu fui dar uma pesquisada, tinha alguns links, alguns blogs, alguns sites falando sobre isso, e eu vou colocar os links aí para vocês verem também, que uma coisa que acho que é o que os negros têm mais mágoa, né, mais ressentimento com relação aos brancos no Ocidente, né, principalmente no Brasil, Estados Unidos, onde teve a escravidão dos negros, né, que é justamente por causa da escravidão. E por isso os negros têm esse ressentimento com os brancos até hoje, né? Apesar de a gente não ter mais ninguém vivo daquela época, né? Mas até hoje isso era uma causa de conflito entre brancos e negros. O problema é que agora o que está vindo, o que está sendo divulgado por alguns desses sites, desses blogs, é que quem trouxe os negros como escravos da África para o Brasil e Estados Unidos foram, na verdade, judeus. E eu acho que é bom a gente dar uma investigada nisso, né? O que tem de verdade por trás disso, né? Ou se é uma armação, né? Uma mentira para causar o antissemitismo entre os negros, né? Mas infelizmente faz sentido, porque eu já tinha ouvido falar há muito tempo, né, não falando sobre tráfico de negros, né, mas uma coisa que estudando assim história, né, teve aquele negócio do mercantilismo, né, que veio antes do capitalismo, que foi durante o Renascimento na Europa, né? E havia o comércio internacional, e o que eu já tinha lido a respeito é que os judeus se destacavam bastante nesse comércio internacional que deu origem ao mercantilismo e ao capitalismo, justamente porque os judeus estavam espalhados em vários países da Europa inteira, do mundo inteiro, mas mantinham as suas raízes judaicas, né, sua cultura, cultura tribal, né, de apoio mútuo entre os judeus. E aí, judeus em países diferentes fazendo comércio deram origem a esse comércio internacional. Eu já tinha lido e ouvido falar sobre isso há muito tempo atrás. E a partir desse comércio internacional mais primitivo, né, originou aquelas grandes companhias de navegação que deram origem, inclusive, à descoberta das Américas, né, e à colonização das Américas. E parece que, como essas companhias de navegação eram uma consequência desse comércio internacional, então faz sentido essa história de que muitos judeus eram donos de navios de transporte dessas companhias de comércio internacional. E aí o que estão divulgando agora é que esses navios que faziam o comércio e o transporte dos negros africanos para serem escravos nas Américas, que os donos desses navios eram judeus. Então, realmente, não dá para descartar a possibilidade, né? Mas, infelizmente, é uma possibilidade bastante plausível, né, com a história. Então não dá para a gente descartar, mas, pessoal, isso é coisa que aconteceu há séculos atrás, né?
Mas infelizmente hoje isso está vindo à tona pela internet. Eu nunca tinha escutado falar dessa história de judeus serem donos de navios negreiros, né? Nunca ouvi falar disso na escola, nem nos filmes, nem na grande mídia, em lugar nenhum. Mas isso está sendo divulgado e está se espalhando pela internet, né? E talvez isso seja uma das razões por trás desse fenômeno dos negros nazistas. Então acho que para quem quiser pesquisar sobre esse assunto, também é um tema importante para ser levado em consideração, né? Infelizmente, a humanidade nunca vai progredir se continuar remoendo esses ressentimentos do passado, né? A gente sabe que também teve africanos que invadiram e sequestraram europeus também no passado e fizeram escravos europeus. E, infelizmente, essas disputas continuam até hoje, esses ressentimentos, né, que deixam as pessoas que nem estavam vivas na época, pelo menos que a gente saiba, né? Para quem acredita tem também muita explicação para quem acredita em reencarnação, em karma, né? Nisso tudo, vê muita explicação para muita coisa nisso tudo, né? Enfim, essa, né? Só para lembrar que tem também essa questão importante para ser levada em consideração para a gente investigar e compreender esse fenômeno dos negros nazistas. Então, acho que encerro por aqui e vou mudar de assunto agora no canal. Valeu e até a próxima. Busque conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Duvide de tudo e pesquise. Pessoal, mais um pequeno detalhe, né? Há muito tempo atrás, acho que mais de 10 anos, eu já tinha visto falar também que é a riqueza dos banqueiros globalistas e Illuminatis que dominam o mundo hoje, né? Esses que são os falsos judeus do Apocalipse, né? Que não são judeus de verdade, mas são a sinagoga de Satanás, né? Rothschilds, Rockefellers, né? Eu já tinha ouvido falar que a origem da riqueza desses banqueiros modernos atuais, que eles tinham enriquecido através do comércio de escravos, né? Então, faz algum sentido, né? Muito tempo atrás eu já tinha ouvido falar sobre isso, que eles tinham ficado muito ricos com, né, a navegação dos navios negreiros, e depois com esse dinheiro eles abriram os primeiros bancos e aí viraram essas dinastias de banqueiros globalistas que tem hoje. Mas é claro que esses não são os verdadeiros judeus da Bíblia, né? Mas a tal da sinagoga de Satanás, né? Que alguns dizem que são os sionistas, né? E é claro que a gente não pode, né? Mesmo que tudo isso seja realmente verdade, mas que a gente precisa investigar. Mas que mesmo que isso seja verdade, é claro que nem todos os judeus estão envolvidos nisso, nem todos os judeus são banqueiros, globalistas, iluminatis, comunistas, metacapitalistas. Então, a gente não pode generalizar e a gente não pode querer culpar todos os judeus por causa dos pecados de alguns, né? De algumas poucas famílias desses globalistas, Illuminatis, né? Não dá para querer generalizar e culpar todos os judeus por isso, né? Então, é importante a gente lembrar disso. E mais uma coisinha que eu estava esquecendo também de mencionar, que agora eu já esqueci de novo. Sim, pessoal, e só mais uma coisinha, tem muita gente por aí reclamando e acusando os judeus de quererem censurar a internet, mas é aquela coisa, gato escaldado tem medo de água fria, e os judeus já foram perseguidos demais em toda a história, durante séculos. Eles foram perseguidos na Santa Inquisição e expulsos de tantos lugares durante toda a história, e por católicos, por evangélicos, e até recentemente os judeus foram expulsos de uma aldeia na Guatemala. Então, pessoal, e agora até os negros estão começando a aderir e apoiar o nazismo. Então, quando tem gente que vem acusar os judeus de quererem censurar a internet, vejam que eles têm bons motivos para isso, né? Não é à toa que já faz mais de 10 anos que eles estão preocupados com essa libertinagem de expressão, esse excesso de liberdade na internet, e graças a esse excesso de liberdade na internet, esses livros que espalharam o antissemitismo pelo mundo há um século atrás e deram origem à Segunda Guerra Mundial e ao nazismo, né, como o livro do Hitler, Mein Kampf, como os protocolos dos sábios de Sião, né, que estavam esquecidos durante décadas.
e hoje estão voltando com força total na internet, espalhando o neonazismo na internet. Então, não é à toa, e os judeus têm bons motivos para querer que a internet seja controlada e acabar com essa libertinagem, né, e defender os direitos humanos na internet, né, porque daqui a pouco tem até negros saudando o Heil Hitler aí pelas ruas e querendo perseguir os judeus de novo, como aconteceu durante séculos em tantos lugares no mundo inteiro. Então, abram sua mente e liberdade tem limite, né? A gente tem que abrir a mente para censura na internet antes que seja tarde demais e a gente tenha um neonazismo no Brasil e no mundo. Então, busquem conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. Pessoal, e só para deixar bem claro, eu não estou defendendo censura, marco civil da internet, né, que a internet seja controlada, mas tem que ter limite, né, e o limite é evitar o antissemitismo, evitar o ressurgimento, né, o neonazismo. Então, pode-se falar sobre tudo, mas não se pode falar sobre os judeus. Não tem que ficar, vai falar de Karl Marx, Karl Marx era maçom, era Illuminati, beleza, mas não tem que ficar falando que Karl Marx era judeu, que Lenin, Stalin, Trotsky eram judeus, que o fundador da sociedade Illuminati era judeu. A gente tem que, não pode mencionar certos detalhes, porque isso pode causar o ressurgimento do antissemitismo. E o antissemitismo tem que ser combatido, porque senão uma hora a gente vai ter que acabar aceitando que a internet seja controlada. Então, vamos evitar, né, certos comentários, né, certas menções sobre os judeus antes que a internet seja controlada, né? Para a gente defender a própria liberdade na internet, vamos fazer uma autocensura, né? Vamos evitar a libertinagem, né? E ter um autocontrole de não se falar sobre os judeus, né? Tem até uma frase muito famosa, né? Mas que acho que não convém mencionar agora. Então é isso, né? Vamos denunciar, a gente pode falar sobre tudo, mas não vamos falar sobre os judeus, né? Porque isso pode fomentar e alimentar o antissemitismo, e acho que todo mundo sabe qual foi o resultado disso há 100 anos atrás, né? Que a gente acabou tendo uma Segunda Guerra Mundial e o nazismo, enfim, todo mundo conhece a história, todo mundo sabe onde vai dar, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado e prestar muita atenção quando esse tipo de coisa está começando, né? E é por isso que eu estou preocupado com essa semente do neonazismo que está brotando e germinando na internet, inclusive entre os negros, por mais bizarro que pareça, e é por isso que eu estou alertando aqui, vamos prestar atenção antes que esse pesadelo se realize, né? Então, contra o neonazismo em pleno século XXI, conhecereis a verdade vos libertará.